Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos nas profundezas sombrias da história americana para explorar a vida e os crimes de Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes ou simplesmente H. H. Holmes. Um homem de inteligência aguçada e aparência cativante, escondeu uma mente perversa por trás de sua fachada. Ele não apenas se tornou o primeiro serial killer dos Estados Unidos, mas também construiu um verdadeiro castelo de horrores em Chicago. Em nosso vídeo, revelaremos os detalhes arrepiantes de sua vida. A história do Hotel dos Assassinatos, com suas passagens secretas, quartos à prova de som e armadilhas mortais, nos levará a um mundo de terror e suspense. Prepare-se para descobrir os mistérios sombrios que cercam H. H. Holmes e como ele conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. H. H. Holmes, o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos, H. H. Holmes teve uma vida cercada por mistérios e deixou para trás uma trajetória sangrenta. A história do assassino é contada por Harold Secheter no livro H. H. Holmes, Maligno, o psicopata da Cidade Branca. Sua empreitada mais famosa é a construção de um hotel para receber os hóspedes da Exposição Universal de Chicago, em 1893. Só que o lugar funcionou mais como um labirinto e uma verdadeira armadilha para as vítimas de Holmes. Oficialmente, ele confessou 27 assassinatos, mas é possível que a contagem de corpos seja muito maior. Confira a seguir algumas curiosidades tenebrosas sobre a vida do serial killer. Ele frequentou aulas de medicina na faculdade. Em 1882, Holmes, que na época atendia por seu verdadeiro nome, Herman Webster Mudgett, entrou para o Departamento de Medicina e Cirurgia da Universidade de Michigan, onde se formou 2 anos depois. Enquanto estava matriculado, trabalhou no laboratório de anatomia. Em New Hampshire, ele foi aprendiz do Dr. Nahum Wiggum, um defensor da dissecação humana. Como Holmes construiu sua carreira como um homem de negócios, quase ninguém sabia desta sua experiência com anatomia e dissecação de corpos. Em uma das vezes em que foi suspeito de assassinato, alegou que ele só entendia de fraudes em seguros. Holmes roubava e desfigurava cadáveres. Claro que H. H. Holmes não era um pacato e ordeiro aluno da faculdade. Na época em que cursou medicina na Universidade de Michigan, ele roubou vários cadáveres do laboratório e os desfigurou. O motivo? Tentar conseguir os valores do seguro de vida destas pessoas, alegando que elas tinham morrido por acidente. Ao longo dos anos, o golpista se aperfeiçoou em fraudes com seguros. Ele se tornou beneficiário nas apólices de várias mulheres que trabalharam para ele, muitas delas que morreram misteriosamente pouco tempo depois. Ele vendia os esqueletos de suas vítimas. Não satisfeito em lucrar com os seguros de suas vítimas e de outras pessoas mortas, Holmes ainda dava um jeito de faturar um pouco mais. Suas conexões da época da faculdade de medicina permitiram que ele vendesse os esqueletos de suas vítimas a laboratórios e escolas locais. Ele foi acusado de tirar a carne dos corpos, dissecá-los e preparar os esqueletos. Os demais restos mortais eram jogados no limão ou no ácido para dissolver o que ainda havia de evidências. H. H. Holmes fez seu sócio fingir a própria morte. Em mais um de seus esquemas de fraude em seguros, Holmes fez com que seu sócio, Benjamin Pitezel, fingisse a própria morte para que a esposa pudesse resgatar os $10.000 de seguro de vida, que depois iriam para Holmes, é claro. A única coisa que ele precisaria fazer era encontrar um cadáver para simular a morte de Pitezel. No entanto, no meio do caminho o assassino mudou de ideia. Ele acabou matando seu amigo, deixando-o inconsciente com clorofórmio e depois queimando seu corpo com benzeno. Em seu depoimento, Holmes deixou subentendido que Pitezel ainda estava vivo depois da administração do clorofórmio e antes de ser carbonizado. Porém, as evidências forenses apresentadas mais tarde indicaram que o clorofórmio foi administrado após a morte de Pitezel, numa possível tentativa de alegação de suicídio, para que o seguro pudesse ser resgatado. O Hotel Infernal é um verdadeiro mistério, até para aqueles que o construíram. Com a justificativa de hospedar os visitantes da Exposição Universal de Chicago em 1893, Holmes comprou uma propriedade que iria funcionar como um hotel, embora o verdadeiro objetivo fosse matar pessoas. Para garantir que ele fosse o único a saber do verdadeiro propósito do hotel,
contratou diferentes construtoras para completar as obras do prédio. De vez em quando, ele demitia uma delas por achar que os funcionários tinham visto coisas demais. Apesar deste cuidado, os planos do serial killer devem ter despertado alguma desconfiança entre os funcionários da obra. As plantas incluíam 51 portas que abriam para uma parede de tijolos, 100 quartos sem janelas, escadas que levavam a lugar nenhum, 2 fornalhas e até mesmo crematórios. Sinistro, para dizer o mínimo. É difícil listar todos os crimes de Holmes porque ele era um mentiroso compulsivo. Existe um enorme abismo entre o que H.H. Holmes confessou, o que se sabe por meio de outras evidências e o que ele realmente fez em vida. Em seus depoimentos, o assassino deu várias declarações contraditórias sobre sua vida. Ora alegando inocência, ora afirmando que ele havia sido possuído pelo diabo. A sua propensão à mentira dificultou muito o trabalho dos investigadores em descobrir a verdade por trás de seus testemunhos. Oficialmente, ele declarou ter assassinado 27 pessoas. Os números verdadeiros podem ser muito maiores. Ainda assim, alguns dos nomes listados por Holmes como sendo de suas vítimas eram de pessoas que ainda estavam vivas durante seu julgamento. Ele foi pego por ter roubado um cavalo. Com muitas suspeitas e poucas evidências, as autoridades não tinham muito material para a condenação de Holmes, até que um dos seus companheiros de cela contou uma história bem interessante, sobre quando H.H. Holmes roubou um cavalo no Texas. Acontece que o assassino tinha pavor de ser enviado de volta ao Texas, já que as penas lá eram mais duras. Por causa disso, ele confessou a fraude do seguro, mas não o assassinato de Pitesel. Holmes alegou que havia conseguido o cadáver com um médico em Nova York. O assassino bandido golpista quase se safou, mas o inspetor se lembrou que quando o corpo havia sido encontrado estava em total rigor mortis, um indicativo de que a pessoa tinha morrido recentemente. Ele indagou a Holmes que técnica ele teria utilizado para enrijecer o corpo após o efeito do rigor mortis ter passado, e foi ali que as coisas complicaram para o assassino. Caros espectadores, chegamos ao fim deste mergulho nas trevas da história de H.H. Holmes, o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Esperamos que vocês tenham ficado tão intrigados quanto nós com os mistérios e horrores que permearam sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre futuros vídeos. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que possamos explorar juntos os recantos mais obscuros da mente humana. Lembrem-se, a verdadeira história muitas vezes supera a ficção, e é nosso dever desvendar esses enigmas sombrios. Até o próximo vídeo!